Tudo bom, pessoal? Recebi uma notícia, eu estava ainda na Europa quando eu recebi isso, só consegui gravar hoje para vocês, porque eu vim acompanhando essa história e eu acho que é um assunto super interessante para a gente trazer aqui aquela avaliação que eu sempre tento trazer para vocês, né? Pesos e medidas. Nós vamos ser legalistas ou nós vamos julgar as coisas de acordo com a conveniência? Se nós formos julgar de acordo com a conveniência, nós vamos voltar àquilo que está acontecendo no Brasil, que os julgamentos acontecem de acordo com a conveniência do momento. Você tem uma situação hoje que ela é interessante para você dessa forma, amanhã se a situação mudar e ela for interessante de outra forma, esquece essa decisão, esquece essa lei e aplica-se o que você quer. Isso é a definição legal de anarquia, né? A ausência de leis, a ausência de regras, a ausência de uma forma de controle da sociedade. Então, eu vou ler para vocês aqui uma matéria, vou inclusive pedir para eles colocarem aqui alguns trechos no vídeo para vocês irem lendo junto comigo e a gente debater sobre isso daqui, tá? Eu não estou dizendo aqui para vocês que esta postura está errada. Mas eu, como legalista, não posso concordar que algo que se aplique a um não se aplique ao outro. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, porque senão nós não temos um sistema legal, nós não temos um sistema jurídico, nós não temos uma aplicação de lei que é igual para todo mundo, né? Quando você fala em igualdade, você tem que dizer, nós temos ônus e bônus iguais para todo mundo. Se nós vamos fazer distinções de acordo com o interesse, nós não precisamos de um sistema jurídico, nós não precisamos de uma lei, nós vamos fazer simplesmente um governo baseado nos interesses daquela determinada sociedade, tá? Então, vamos seguir o raciocínio aqui. Teve uma matéria que saiu em vários lugares, a primeira que eu vou abrir aqui que me mandaram é do UOL, onde ela fala, Trump quer fazer algo para ajudar a manter trabalhadores imigrantes da agricultura e na hotelaria. O que o Trump pode fazer para ajudar a manter essas pessoas aqui? Bom, nada, na verdade, além de política, mais nada, porque essas pessoas estão aqui ilegais ou indocumentadas, elas entraram ilegalmente ou estão em overstay, e você, dentro da INA, dentro das normas americanas, você tem pouquíssimas ferramentas que você consegue fazer um ajuste disso, ou entrar com pedido de waiver, ou entrar com algum tipo de perdão, ou algum tipo de processo que eventualmente possa regularizar essas pessoas, né? E um decreto presidencial, como eu já expliquei num outro vídeo para vocês, onde eu cito inclusive aí a questão do Gold Visa, do Gold Card, ela não funciona desse jeito. Você precisa passar isso por um congresso, você precisa criar essa lei, você precisa criar essa forma de aplicação, você precisa criar as regras da aplicação e aí sim você criou um novo mecanismo jurídico para regularizar essas pessoas. Então, o Donald Trump dizer que ele quer fazer algo para ajudar essas pessoas, eu acho super bacana, eu acho super louvável, mas isso se chama reforma imigratória e não simplesmente falar, olha, eu quero ajudar essas pessoas porque elas são pessoas que são bacanas para os Estados Unidos. E depois eu vou deixar até uma situação para vocês pensarem, tá? E aí a matéria continua e ela tem um trecho aqui onde o Donald Trump disse, nossos agricultores estão sendo muito prejudicados porque eles têm funcionários muito bons, trabalham para eles há 20 anos, eles não são americanos, mas se mostram ótimos e temos que fazer algo a respeito, disse ele a repórteres em um evento na Casa Branca. Acho que teremos uma ordem sobre isso em breve, não podemos fazer isso com nossos agricultores e também com o setor de lazer, hotéis, acrescentou. Bom, teremos uma ordem de quê? Porque não é através de ordem presidencial. Eu já expliquei para vocês como funciona no vídeo, volto de novo dizendo. Não se governa através de ordem presidencial, você tem alguns procedimentos que você precisa fazer um processo legislativo, você precisa mandar para o Congresso, e se ele assinar uma ordem presidencial dizendo, olha, não vá atrás dessas pessoas, ele vai criar mais uma crise política muito séria dentro dos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu sou a favor de regularizar essas pessoas, não só esses, tem muitas outras. Mas imagina que fosse possível, não é possível, mas imagina que fosse possível uma ordem presidencial proibindo o ICE de ir atrás dessas pessoas. Isso é ilegal, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, tá? Mas imagina que acontecesse. Como é que vai se regularizar essas pessoas se não existe uma norma, uma previsão legal, uma forma de regularizar essas pessoas? Ou seja, seria manter essas pessoas simplesmente
isoladas por um tempo para que o ICE não fosse atrás delas, ou seja, para que a lei não fosse aplicada. Fazer uma situação dessa, você dar uma ordem a uma autoridade policial para que ela não cumpra a lei, isso é prevaricação, né? Então, não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona, né? E eu tenho certeza que a equipe jurídica do Trump deve ter dito isso a ele. O que ele expôs aqui foi uma vontade dele de, olha, poxa, a gente precisa fazer algo por essas pessoas. E eu concordo com ele, não só com essas pessoas, porque ele cita nessa matéria as pessoas da hotelaria e as pessoas da agricultura. Mas eu conheço pessoas, duas pessoas inclusive, que trabalham no FEMA, eles estão indocumentados, eles entraram e ficaram em overstay, eles trabalham no FEMA, que é uma organização que trabalha em catástrofes, quando acontece algo muito sério dentro dos Estados Unidos, eles são socorristas ali, eles são as pessoas que vão ali de peito aberto para dar de cara com o problema quando ele acontece. Essas duas pessoas trabalharam nesses últimos 2 furacões que aconteceram na Flórida. Uma delas, inclusive, no flooding que teve lá, no alagamento que teve lá, ela foi cortar o galho de uma árvore para soltar uma família que não conseguia sair de dentro da casa porque o galho estava trancando ali a porta da casa deles. Ele foi ali cortar com uma serra elétrica, né? Aquela serra pequenininha, não aquela grandona, mas aquela serra pequenininha. Ele foi serrar esse galho e com a água batendo em cima dele, empurrando, destroços e tudo mais, ele acabou cortando o dedo dele, né? Ele perdeu um dos dedos, o dedo indicador dele. Não foi o mindinho, senão ele viraria presidente do Brasil. Mas ele perdeu o dedo indicador dele, salvando pessoas trabalhando para o FEMA. Ele se candidatou, ele se voluntariou e foi lá trabalhar com o FEMA para socorrer pessoas. Você vai dizer para mim que uma pessoa que trabalha num hotel e uma pessoa que trabalha na agricultura é mais importante do que essas pessoas que trabalham no FEMA, por exemplo? Ou do que uma enfermeira, que eu conheço, na verdade não uma, eu conheço 4 enfermeiras, pelo menos aqui, que trabalham voluntárias em hospitais sem ganhar um único centavo. E elas são indocumentadas. Eu sei da história das 4 delas que trabalham aqui. Uma brasileira e 3 outras de outros países. E aí, essas pessoas, elas são menos merecedoras de uma anistia ou um perdão do que as pessoas que trabalham na agricultura e nos hotéis, né? Então é esse peso que eu falo para vocês, que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Se não adianta a gente falar assim, olha, vamos tirar todos os ilegais e vamos considerar ilegais como ilegais, ponto final, não doa quem doer. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, ponto. Aí nós sai e nós vamos contratar pessoas legalizadas para resolver o problema. Aí eu concordo. Não, vamos criar uma reforma imigratória, vamos arrumar um caminho para regularizar as pessoas e vamos ser extremamente restritivos na seleção dessas pessoas que vão ficar dentro dos Estados Unidos. Eu também concordo. Vamos fazer um perdão genérico para todo mundo que está dentro dos Estados Unidos. Eu não concordo, porque nós temos muitas pessoas aqui mal intencionadas que estão simplesmente usurpando do país, parecendo parasitas dentro do país e que eles acabam denegrindo a imagem geral dessa sociedade, dessa comunidade de imigrantes que existe dentro dos Estados Unidos. Então, eu deixo aqui para vocês essa reflexão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se vocês puderem comentar, eu agradeço bastante aqui para ouvir realmente a opinião de vocês. E como que as pessoas enxergam isso, como que você enxerga isso, né? Nós devemos perdoar algumas classes de trabalhadores, vamos chamar dessa forma, em decorrência do que ele faz, ou nós vamos perdoar todos aqueles, ou devemos, ou seria correto, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês nisso. Perdoar aqueles, ou criar uma forma de caminho de regularização para todos aqueles que efetivamente atuaram ou atuam de uma forma positiva, facilitando e construindo o país do jeito que ele merece, do jeito que ele precisa fazer. E eu deixo aqui para vocês uma outra coisa, e eu acho que seria legal todo mundo pensar nisso, né? Eu conheço muitos americanos, conheço muitos imigrantes. Há 23 anos eu converso com pessoas que ou moram dentro dos Estados Unidos, ou querem morar dentro dos Estados Unidos, ou querem vir para dentro dos Estados Unidos, ou qualquer outro país. E eu digo para vocês que, eu não sei se vocês já assistiram, né, no YouTube, vocês podem pesquisar aqui no YouTube um teste de cidadania, tá? E tem diversos testes tem youtubers que pegam o teste de cidadania e começam a fazer perguntas para os americanos nascidos nos Estados Unidos.
os testes que todo mundo que tirou cidadania americana passou por ele, tá? E é muito curioso ver que um americano nato nos Estados Unidos não passaria no teste de cidadania que um imigrante tem que passar. Ou seja, a maioria dos imigrantes conhece mais de fatos históricos e econômicos e tudo mais dos Estados Unidos do que muitos americanos. E aí eu vou ainda além para vocês. Eu falo isso por mim e eu falo isso por algumas pessoas que eu conheço. Alguns imigrantes amam mais esse país do que alguns americanos que estão dentro desse país. Eles merecem mais o reconhecimento, eles merecem mais o respeito, eles merecem mais o acolhimento do que muitos americanos que estão aqui dentro que jogam contra. Tá? Eu sei e conheço, não são meus amigos, mas eu conheço muitas histórias de americanos que jogam contra. Jogam contra o país, jogam contra o presidente, jogam contra as leis e para eles o pior país do mundo é os Estados Unidos. Americanos natos, filhos de americanos. Tá? Então vamos deixar esse ponto para as pessoas pensarem, refletirem e deixar a opinião aqui embaixo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.